se tem uma questão neste ano eleitoral que já tem dado o tom, é o quanto a disputa ao Senado Federal ganhou importância e aqui em São Paulo também não foge a esse script que tem ocorrido em vários estados pelo país. Então a gente recebe aqui no estúdio da CNN em São Paulo o hoje deputado federal Guilherme Derrite, do Progressistas, pré-candidato ao Senado pelo partido e que já foi secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo durante a gestão Tarcísio de Freitas. Deputado, um prazer sempre recebê-lo aqui, sempre muito bem-vindo na CNN. Quero começar justamente deste ponto do quanto as eleições ao Senado ganharam uma importância maior neste ano de 2026. Muitas vezes a gente olha, o eleitor acaba deixando para a última hora a escolha desse nome, porque tem que escolher candidato a presidente, a governador, os vários deputados, etc. No caso do campo que o senhor faz parte, já há uma definição bem antecipada de quem são os candidatos. O senhor pelo Progressistas e o deputado estadual André do Prado, do PL, presidente da Assembleia Legislativa, ambos apoiando a chapa do governador Tarcísio. Nesse contexto todo, isso faz uma diferença bastante relevante na sua avaliação? O quanto que isso ajuda nesta caminhada pela disputa a uma das duas vagas ao Senado Federal? Boa tarde, Yuri, Débora, todos da CNN, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que faz toda a diferença, como você mencionou, é a eleição desse ano, além do presidente da República, governador, deputado estadual, deputado federal, são 2 senadores da República. Então, são 6 vagas que o eleitor vai escolher no dia da eleição. Então, quanto antes esses nomes estiverem definidos e quanto mais nós pudermos trabalhar uma chapa demonstrando essa união, e aqui em São Paulo, obviamente, apoiando a reeleição do governador Tarcísio de Freitas e o nosso pré-candidato, o senador Flávio Bolsonaro, quanto antes estiver definido esse time, mais fácil vai ficar para que o eleitor saiba quem é que está trabalhando nessa unidade, nesse bloco, nessa chapa, para buscar essas 2 vagas do Senado com perfis alinhados aí de direita. Deputado, muito boa tarde, obrigada por estar conosco aqui. Olha, nessa entrevista a gente vai falar muito de segurança pública, das suas viagens, contatos internacionais também, mas já que a gente está falando de política, deixa eu só engatar aqui para a gente falar sobre política. Eu queria falar sobre o seu partido, né, o PP, o Progressistas. Depois do caso do escândalo do Banco Master, o PP resolveu ficar meio que neutro, pelo menos por enquanto, né? As coisas ainda podem se desenhar. Queria a sua avaliação sobre isso e também, deputado, a sua avaliação sobre as acusações em relação ao presidente do seu partido, Ciro Nogueira. Olha, com relação a isso eu pouco sei, porque esse cidadão chamado Daniel Vorcaro eu nunca vi na minha vida, nunca conversei, então pouco sei sobre o caso Master, sobre o envolvimento. Acho que a lei tem que ser igual para todos, então todos que devem algum tipo de satisfação têm que se explicar, mas no meu caso especificamente do Progressista, eu não vejo nenhuma possibilidade de não apoiar o senador Flávio Bolsonaro. Com todo respeito ao colega de vocês que fez esse levantamento de bastidores anteriormente aqui, eu até perguntei para o presidente estadual, porque isso foi uma das condições para que eu voltasse, para que eu migrasse do Partido Liberal, do PL, lembrando que essa primeira vaga tinha como o destinatário a concorrer o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e eu e ele estávamos no PL, não poderia ter os 2 no mesmo partido concorrendo às 2 vagas pelo Senado. Então essa articulação foi feita e eu fui para o Partido Progressista, mas a primeira e principal condição foi o apoio incondicional ao Flávio Bolsonaro. Então eu não vejo assim possibilidade zero do Progressistas, nível nacional, não estar apoiando o senador Flávio Bolsonaro nessa empreitada dele, nessa pré-candidatura dele ao Senado, que claro, vai lá na frente se concretizar. Agora, eu acho que isso é um jogo que acontece na política, né? Dos partidos deixarem para definir e para anunciar lá na frente, porque existe uma série de tratativas sendo feitas, vários estados, de quem vai apoiar, tem estado de Santa Catarina, do Paraná, muita coisa envolvida, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Progressistas vai apoiar o candidato à presidência da República, o pré-candidato, o senador Flávio Bolsonaro. Pedro Venceslau também participa conosco dessa entrevista. Bem-vindo aqui, Pedro. Secretário, a Polícia Civil de São Paulo está fazendo uma investigação sobre contratos da Prefeitura com a produtora Go Up, que fez o filme Dark Horse. A investigação apura se houve desvio de dinheiro em relação do contrato da Prefeitura para o filme.
quando o Flávio Bolsonaro foi questionado sobre essa investigação da Polícia Civil, ele falou em perseguição política por parte da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. Polícia que foi subordinada ao senhor quando secretário de Segurança Pública e é subordinada ao governador Tarcísio Gomes de Freitas. O senhor vê algum cabimento nessa crítica feita pelo Flávio Bolsonaro ao falar em perseguição da Polícia Civil do governo do Tarcísio Gomes de Freitas? Veja bem, é complicado, né, Pedro? Eu não posso responder como secretário de Segurança Pública mais. Até os 3 anos que eu fiquei, você sabe que eu não... E também não tenho legitimidade para falar porque eu não acompanhei o caso, nem sei da investigação. Então, eu tenho muito cuidado, gente, porque investigações que eu não estou respondendo como secretário de Segurança Pública, não sou chefe da polícia mais, é no mínimo falta de ética minha falar sobre uma investigação que está acontecendo. Agora, falar que a Polícia Civil está sendo usada para perseguir politicamente, nos 3 anos enquanto eu fui secretário de Segurança Pública, isso jamais aconteceria, jamais aconteceu. Aliás, polícia é órgão de governo, não órgão de Estado e não de governo. Então a gente não pode admitir que as forças policiais, como infelizmente a gente vê aí acontecendo, não só aqui no estado de São Paulo, como você está supostamente mencionando que esteja acontecendo, eu duvido, tá? Eu não conheço, não tenho legitimidade para falar, não sei da investigação, não sei da operação, mas eu não acredito que isso esteja acontecendo, qualquer tipo de perseguição usando as forças policiais. Agora, para isso existe o órgão externo, que é o Ministério Público, o órgão de controle das polícias, para realmente apurar se isso está acontecendo. Se estiver acontecendo, eu tenho certeza que, especialmente na figura do delegado-geral, doutor Arthur José Dian, ele vai fazer de tudo para que isso seja da forma mais transparente possível, sem nenhum tipo de perseguição. Deputado, deixa eu tratar então essa questão da segurança, não só pelo fato de o senhor ter sido secretário, mas porque também este é um debate que ganhou, já tem sido protagonista do debate público há muito tempo, diversas pesquisas de opinião mostrando que é a preocupação número 1 dos brasileiros atualmente, e recentemente houve, e o senhor apoia a medida, já sabemos, a classificação por parte dos Estados Unidos de facções criminosas brasileiras, PCC e Comando Vermelho, como terroristas. Na prática, e pela sua experiência como secretário de Segurança, qual é a diferença que esta classificação pode de fato fazer para quem está na linha de frente, policiais, como os colegas de farda, o senhor foi policial aqui da Rota Policial Militar aqui em São Paulo, para quem está na linha de frente, qual é a diferença que esta medida dos Estados Unidos pode de fato ter no combate à criminalidade aqui no Brasil, que aterroriza, sim, a vida de diversas famílias, de comunidades que ficam dominadas, territórios dominados pelo crime organizado? Olha, Yuri, essa é uma questão que não só eu apoio, mas mais de 54% da população brasileira concordou com essa classificação de terroristas do PCC e do Comando Vermelho, porque é o que eles praticam realmente. São mais de 58 milhões de brasileiros que reconhecem a presença do crime organizado nos bairros onde eles vivem. Eles praticam terror e pânico nessas comunidades. Meninas de 15, 16 anos, quando um traficante de uma organização criminosa quer namorar com essa menina, se ela não aceita, ele manda matar essa menina, manda expulsar a família do bairro onde vive. Ou seja, e aqueles que falam sobre uma possível contestação da soberania nacional, isso já acabou faz tempo. Nesses territórios não é o Estado que manda, é o Comando Vermelho que infelizmente coloca barricadas lá no Rio de Janeiro e impõe as suas próprias regras. Veja bem, o principal ativo na mão do governo brasileiro é que existe uma cooperação internacional após essa classificação que permite que a lavagem de dinheiro dessas organizações criminosas possa contar com o apoio daqueles que melhor entendem desse serviço. Ou seja, o governo americano pode colaborar e muito com a lavagem de dinheiro que é praticada não só aqui no Brasil. E eles tomaram essa decisão de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas porque eles estão lavando dinheiro lá no Estado americano. Isso já acontece, já está acontecendo. Agora, o que primeiro é uma vergonha ter que esperar alguém, um outro país classificar e não admitir os nossos próprios, não reconhecer os nossos próprios problemas. O governo brasileiro, quando o governo americano enviou seus representantes aqui, teve a oportunidade de celebrar um convênio e falou, realmente, eles são organizações terroristas e eu preciso da ajuda, vamos fazer um acordo de cooperação e vamos juntos encontrar um caminho para asfixiar financeiramente, para combater essa chaga. O governo brasileiro disse não, eles não são terroristas, com base na lei de 2016, que só classifica crime de terrorismo se for praticado por razões religiosas, xenofobia, etnia, enfim. Acontece que existe um terrorismo
bem característico dessas organizações criminosas brasileiras. E até sugiro a leitura de um livro de um juiz de direito do Espírito Santo, do Dr. Carlos Lemos, chamado Terrorismo à Brasileira. Eles já praticam, a soberania nacional já foi contestada. Então, o ativo que nós temos na mão após essa classificação é a gente, primeiro, reconhecer o Estado brasileiro e aceitar essa cooperação internacional. Agora, é mentira o que alguns parlamentares e políticos da esquerda dizem, que agora abriu uma brecha para os Estados Unidos fazer operações militares no nosso país. Isso estaria ferindo vários tratados internacionais e é uma ilação daqueles que não querem reconhecer o que realmente o PCC e o Comando Vermelho são, que são terroristas. Deputado, falando ainda de segurança pública, eu sei que o senhor esteve lá em El Salvador para conhecer lá o sistema de segurança pública, especialmente de encarceramento de traficantes, bandidos lá em El Salvador. Também o senhor acaba de voltar de uma viagem de Bruxelas, se eu não me engano, se encontrou, se reuniu com vários representantes, né, secretários de segurança pública, enfim, representantes do setor. Apurei também que o senhor ajuda, é um dos principais colaboradores ali na pré-campanha de Flávio Bolsonaro no plano de governo em relação à segurança pública. Juntando tudo isso, deputado, eu queria saber se o senhor, o que o senhor tanto vai propor na sua pré-candidatura ou na sua candidatura ao Senado, como também vai propor para Flávio Bolsonaro colocar num plano de governo em relação à segurança pública, especialmente falando sobre encarceramento. Objetivamente dizendo, o modelo de El Salvador seria possível ou teria o intuito, vocês teriam ali o desejo de replicar no Brasil? É meu sonho, Débora, fazer isso, mas eu não posso adiantar, senão estaria... Na verdade, está querendo uma exclusiva aqui daquilo que está no plano de governo do senador Flávio Bolsonaro. Se eu fizer isso, eu acho que eu sou expulso lá da equipe técnica que está cuidando da temática da segurança pública. Uma coisa que eu posso adiantar, porque ele já falou isso, mas eu acho que na semana que vem o senador Flávio pode ser que ele torne público os detalhes do plano de segurança pública, que eu faço parte, ajudo a coordenar, é que um dos modelos, um dos países que nós fomos visitar, não só eu, como o senador Flávio Bolsonaro também foi El Salvador. Lá nós vimos eles eram o país mais violento do mundo e se tornaram o país mais seguro do mundo. Era o país com o número de homicídios por 100 mil habitantes mais alto do mundo e hoje é um dos menores. E chega a ficar... E quando acontece um homicídio, são crimes passionais, não são crimes violentos como acontece, infelizmente, aqui no Brasil, 40 mil por ano. Então, eles conseguiram... com uma receita, é claro que nem tudo é possível adaptar, talvez não, mas boa parte sim, em especial o sistema prisional, que coloca membros de organizações criminosas lá, os pandilheiros, no SECOT, que é o Presídio de Segurança Máxima. Por que não replicar esse modelo aqui de isolamento de lideranças do crime organizado, de membros de organizações criminosas, sem direito à visita íntima, sem direito ao auxílio-reclusão, sem direito a nenhum tipo de aparelho celular, sem nenhum tipo de contato que não seja monitorado? Então, eu tenho certeza que no plano de governo do senador Flávio Bolsonaro vai ter muita coisa disso. Além disso, eu acho que outros exemplos internacionais são bem-vindos. Eu participei agora no Parlamento Europeu, nessa semana, a convite do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas, de um ciclo de debate sobre organizações criminosas transnacionais. Teve um tema lá especial falando sobre a descapitalização de bens, ou seja, perdimento de bens, perdimento alargado de bens numa ação civil. Então, autoridades de Portugal... um membro da Suprema Corte de Portugal, um outro professor de direito, especialista nesse tema, reconheceram que a lei antifacção foi um dos maiores avanços hoje. Basta agora aplicar a lei que foi aprovada, mas a ação civil que permite que o Ministério Público faça a perda alargada de bens, a perda antecipada de bens, sem estar condicionada a uma ação criminal, foi um grande avanço. Então, essas experiências internacionais nos trazem assim, bons ânimos e mostra que é possível ser feito. Voltando para o caso de El Salvador, olhando também para o que aconteceu em Nova York, na época do Rudolph Giuliani, a política de tolerância zero. Então, eu creio que o senador Flávio Bolsonaro, é um palpite meu, eu acho que vai ter um pouco de tudo isso dentro do plano de governo dele na área de segurança pública. E a tolerância zero, eu acho que vai ser uma linha mestra. Ninguém aguenta mais sair na rua com medo de ser roubado. E por que isso acontece? Porque a polícia, não é culpa da polícia, mas a polícia prende 15, 20, 30 vezes o mesmo criminoso pelo crime de roubo. E aí, Débora, desculpa, eu tenho que falar, é inadmissível o presidente da República falar
em público, abertamente, minimizar o crime de receptação, como ele fez 2 vezes consecutivas, fez ontem novamente, dizendo que, olha, ele não quer punir aquele que compra celular roubado, mas esse celular, ele está manchado de sangue. Milhares de vítimas foram vítimas de roubo desses aparelhos celulares. Alguns perderam a vida por causa de um aparelho celular. E a maior autoridade que deveria lutar de forma mais enérgica contra isso, minimiza o crime de receptação. Crime de receptação que o indivíduo que nem fica preso, porque a pena é de 1 ano a 4 meses de prisão, responde em liberdade. O que a gente precisa fazer é alterar a lei. E a receptação, ela faz com que esse ciclo vicioso continue acontecendo. Então, o senador Flávio Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma, que vai propor inúmeras mudanças, entre elas mudanças legislativas, para que criminoso fique preso. E, sem dúvida alguma, tolerância zero do Rudolph Giuliani e o modelo do Nayib Bukele em El Salvador terão fontes de inspiração para esse plano de governo do senador Flávio Bolsonaro. Pedro Venceslau. Na disputa pelo Senado, aqui em São Paulo, o Ricardo Salles é candidato pelo Partido Novo, é um aliado seu, é bolsonarista, tem feito duras críticas à candidatura de André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa, e também ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Estou fazendo 2 perguntas em uma. Primeiro, como é que o senhor avalia essa postura do Ricardo Salles? E segundo, 3 candidaturas do campo da direita não colocam em risco e não abrem espaço para que a esquerda eleja pelo menos um senador, ou talvez 2 senadores em São Paulo? Sem dúvida, Pedro, você está correto nessa análise. É por isso que eu ainda não desisti da possibilidade de que a gente possa resolver isso antes da convenção. E as coisas só vão ser decididas quando acontecer a convenção. Então, eu espero que isso aconteça. Como você mencionou, o Ricardo Salles é uma pessoa que eu tenho proximidade, sempre foi meu amigo. Assim como o André do Prado, como presidente da Assembleia Legislativa, foi um grande parceiro da gestão do governador Tarcísio de Freitas, um grande parceiro meu na Secretaria de Segurança Pública. Então, eu espero que isso se resolva e é possível que isso aconteça até as convenções. O ideal seria que nós lançássemos 2 senadores do campo da direita para que a gente chegue com mais chances de fazer as 2 cadeiras, ou pelo menos uma delas. Mas eu estou muito confiante que a gente possa eleger 2 senadores aqui à direita, até porque com o governador Tarcísio de Freitas muito bem avaliado, com possibilidade do governador ser reeleito no primeiro turno, com o senador Flávio Bolsonaro despontando as pesquisas em primeiro lugar aqui no estado de São Paulo. Se a gente colocar essa estratégia em prática e não pulverizar esses votos, as chances são grandes da gente eleger os 2 senadores e, para isso, obviamente, o ideal seria que nós tivéssemos somente 2 do campo da direita. Eu não desisti ainda que a gente possa se resolver de maneira diplomática com o Ricardo Salles, com o André do Prado, e fazer com que todos trabalhem dentro de um consenso aí, que a gente possa lançar 2 senadores, aumentando as possibilidades de fazer as 2 cadeiras do Senado à direita. Nós conversamos com o deputado federal Guilherme Derrite, do Progressistas de São Paulo, pré-candidato ao Senado e ex-secretário de Segurança Pública. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui ao estúdio da CNN. Desejo ao senhor um bom fim de sexta-feira e um bom fim de semana. Muito obrigado.